Bora falar sobre esse episódio 1071 de One Piece, né? O episódio do Nika. Vamos bater um papinho rápido sobre o episódio, né? O episódio que foi dirigido e teve como storyboard o Tatsuya Nagamine, né? O Tatsuya Nagamine, cara, ele é muito experiente. Eu lembro que quando foi anunciada a staff desse episódio, o pessoal torceu o nariz. Porque não ia ter a Megumi Shitani. A Megumi Shitani que é a queridinha da galera, né? Agora, ela é a diretora, ela dirigiu o episódio 1015, né? Que adaptou o capítulo 1000 de One Piece. E ela tem um estilo, uma estética muito cinematográfica com relação à iluminação, a forma como os enquadramentos são colocados. Ela tem uma cinematografia própria, né? Que se destaca muito. Ela vai estar no próximo episódio, o 1072, não como diretora, mas como artista de storyboard. Ela vai fazer metade do episódio como storyboard, né? Ela vai estar no próximo, e eu acho que ela fez a opening nova. Ela, se eu não estou enganado, ela fez a opening nova, dirigiu, fez storyboard. Então talvez, por isso, ela não tenha tido uma participação maior aqui, né? E eu realmente acho que o próximo episódio vai ser o melhor, em questão de animação. Muita gente tava hypando 100% desse episódio. Esse episódio foi extremamente hype. Eu vou mostrar depois as cenas animadas aqui. Mas eu acho que o próximo vai ser luta em cima de luta. Então tem um potencial maior. E como eu tava falando, esse episódio ele foi dirigido pelo Tatsuya Nagamine. Eu não vejo lógica o pessoal torcer o nariz pro Tatsuya Nagamine, porque ele é um dos 3 diretores de One Piece. O One Piece tem 3 diretores, porque, enfim, um ano muito grande, uma produção muito extensa, muita coisa, muitos animadores. Para ter uma administração melhor, é melhor ter 3 diretores gerais para poder conseguir condensar tudo isso. E ele, com certeza, até então era o mais experiente. Né? Ele já tinha trabalhado em One Piece, ele foi diretor do filme Z de One Piece, e ele também trabalhou em Dragon Ball Super. Ele foi diretor por um tempo em Dragon Ball Super, teve contato com a Megumi Shitani lá, porque a Megumi Shitani, ela começa a trabalhar de maneira mais firme, a ter mais chances como diretor e storyboard em Dragon Ball Super. O último episódio de Dragon Ball Super, que é o 131, se eu não tô enganado, que é aquela luta colossal, onde todo mundo foi pras praças, cinemas assistir, é da Megumi Shitani. Ela dirigiu e fez storyboard sozinha. Foi a estreia dela, sozinha. Isso é muito foda, né? Isso é muito insano. Porque o Tatsuya Nagamine ajudou ela, dentre outras pessoas, na produção, né? E ele também dirigiu o filme Dragon Ball Super Broly. Ele é muito experiente quando se trata de ação. E, de fato, é um episódio que tem ação. Eu acho que seria mais interessante ver ele no episódio seguinte, como diretor, né? Porque é um episódio de luta atrás de luta, né? Mas eu vejo lógico que ele tá aqui porque ele é o principal diretor de One Piece atualmente. Então ele com certeza teria uma mão maior pra poder lidar com certas coisas. E teve. Toda a parte do Nika, toda a parte do Gear 5 ficou muito foda, né? A gente vai ver as animações aqui. Só que eu acho que ele errou, né, em ter deixado a parte da Hiyori, né? A parte da Hiyori, eu acho que não casou tão bem, quebrou o fluxo, né? Eu até tuitei sobre isso, né, falando, né, que toda a sequência da Hiyori com o Orochi broxou muito. Toda essa parte foi um balde de água fria pra quem tava full hypado pra ver o Gear 5 e o Nika em si. Podiam ter colocado esse papo entre os dois em outro episódio. Eu realmente acho isso. Dava pra ter remanejado isso. É uma adaptação, é audiovisual. Dava pra ter pegado isso e colocado em outro lugar. Porque apesar de tematicamente conversar com toda a questão da lua, da promessa e tudo mais, e o Oden e tudo mais, eu acho que ocupou muito espaço do episódio e cortou um pouco do fluxo. Eu acho que ele errou nisso. Outra coisa que muita gente tá falando que ele errou, e assim, eu consigo entender, mas eu concordo, é toda a questão dos recaps. Tem muito flashback recap, né, de cenas que a gente viu no episódio passado, episódio atrasado. Isso serve especificamente para poder ocupar espaço do episódio. O episódio ele tem abertura, ele tem recaps, ele tem um encerramento novo, que ficou muito legal, inclusive ficou muito bonito o encerramento, a animação e tudo mais. Né? Depois de 13 anos sem encerramento novo, o One Piece voltou a ter encerramento, mas isso aí é papo pra outro dia, né? Porque é um episódio grandioso. O próximo episódio, ele vai ser giga, né? Então você tem que imaginar que foram 2 episódios giga, né, um atrás do outro. O outro ainda vai ser maior. Então, são 2 episódios num anime de longa produção, semanal, que não para nunca, num nível absurdo. Então, ele encurtou o que deveria ser animado no episódio o máximo que dava, entendeu? É irritante? É irritante. Corta o fluxo? Corta o fluxo. Mas
é necessário. Só que a parte da Hiyori eu acho que é o maior problema. Ela cortou muito toda a imersão com o episódio, saca? Porque Nika, aquele hype é Hiyori. E fica 5 minutos na Hiyori ou mais. E isso acabou cortando um pouco da vibe, né? Eu acho, né? Não sei vocês, comentem aí o que vocês acharam sobre a parte da Hiyori, né? Não, o 1072 não vai ser ruim. Ele vai ser mitada. Pode confiar. Né? Pode confiar. Mas, sim, esse episódio serviu mais pra ser um impacto, uma apresentação do Nika e tudo mais, dos poderes iniciais do Nika, igual é no mangá. No mangá também tem a Hiyori. E eu também acho que no mangá o Oda errou, sinceramente, em ter deixado essa parte da Hiyori ali. Porque quando eu tava lendo o mangá, eu vi essa parte da Hiyori e falei, pô, impossível, o Oda não vai mostrar a aparência do Luffy, do Nika, do Gear 5, ele não vai mostrar o poder, nada, vai parar agora o capítulo, o Oda é um safado. Mas não, teve. Mas corta legal, né? Mas de qualquer forma, o episódio ele funcionou muito bem, apesar disso aqui. Só que eu acho que pelo evento, pelo significado do episódio e tudo mais, eu acho que valeu a pena. O episódio em si foi genial, né? Eu não sei se o pessoal que fechou cinema, fechou lanchonete, hamburgueria e tudo mais, pra poder assistir o episódio, vai conseguir curtir num nível absurdo que tava esperando. Porque tem uma expectativa muito grande ao redor desse episódio. Teve. E meu medo é muita gente quebrar a cara. Tá ligado? Eu mesmo mantive minha expectativa na média e fiquei um pouco assim com algumas coisas, como foi o fato da Hiyori. Então, eu acho que, tipo, não precisa nem ter cortado a Hiyori. Poderia ter começado o episódio com a Hiyori, aí botado a Open logo em seguida, sei lá. Não ter colocado no meio, porque ali cortou o fluxo total. Mas tudo bem, né? Eu acho que esse foi o grande problema do episódio, na minha opinião, em questão de ritmo. Né? Em questão de escolha criativa. Mas acontece, a vida tem dessas, né? E claro, se a gente for pegar a animação do episódio, o episódio tem uma animação fantástica, né? Essa apresentação do Gear 5 ficou genial. No mangá é basicamente um quadro, né? Um quadro de apresentação, né? Onde a gente tem um Gear 5 lá. Aqui tem toda uma animação, né? E basicamente toda essa introdução do Gear 5 aqui, com esse painel mostrando que é o Gear 5, foi animado pelo Vincent Chansard, que é um francês que tá bem ativo em One Piece, né? Ele participou ativamente desse episódio. Ele não animou essa sequência sozinha, também tem a presença do Jayu, que é um animador que aparentemente estreou nesse episódio apoiando o Chansard, tá? E as sequências do Chansard, em geral, elas são muito volumétricas, são muito tridimensionais. Você pode observar que isso aqui é muito simples. Você olha pra isso e você vê realmente o volume na anatomia do Luffy. Porque o Chansard, ele trabalha muito bem com sombreamento, ele consegue criar esse sombreamento mais volumétrico e ao mesmo tempo ele consegue manter a fluidez, manter a consistência e tudo mais. Porque o Chansard, ele vem da Goebbels, que se não for a melhor, é uma das maiores faculdades de arte do mundo, lá na França. Então ele tem uma experiência, uma bagagem artística muito grande. Então quando ele vem animar em anime, ele consegue pegar tudo que ele aprendeu em questão de anatomia, etc, pra poder adicionar no anime. E as sequências dele são muito foda, né? Ele ficou muito conhecido recentemente por causa dos frames de impacto dele, né? Ele animou recentemente, né? Que foi o choque do Luffy versus Kaido. Foi no episódio 1069, ele teve lá. Que foi um episódio onde ele participou, né? De maneira mais tímida. Mas ele é muito conhecido pelos frames de impacto. Você pode ver que ele tem um quê artístico muito grande com relação a isso. Ele gosta de esconder easter eggs e tudo mais. É outra característica muito boa do Vincent Chansard. O pessoal no Twitter surta, né? Com esses frames de impacto dele, porque ele sempre esconde alguma coisa ali e ele sempre consegue transformar o bagulho em arte, basicamente, né? Por exemplo, aqui, se a gente voltar frame a frame, a gente consegue ver que na última sequência dele, antes desse episódio, ele conseguiu esconder, ó, o Gear Second, o Gear Third, o Gear 4 e o Gear 5, antes mesmo de estrear, né? Então ele realmente é um animador que tá em crescente dentro da comunidade otaku, porque ele tá ficando muito famoso. O pessoal tá batendo muita palma pra ele, porque o otaku médio tá já conhecendo o Chansard. Então o pessoal tá adorando as coisas que ele faz. E isso é muito legal. O Chansard falou aqui, ó, no Twitter, né? O Chansard, né, que nem eu falei, ele estudou na Goblins, que é uma das melhores faculdades de arte do mundo, se não a melhor, que fica na França, né? É um animador que trabalha nesses animes tem algum tempo, mas ele tem estado mais ativo em One Piece. Isso é foda. Ele falou aqui, falarei mais sobre isso mais tarde, mas fui chamado de última hora para ajudar nesse episódio. Então provavelmente um dos meus desafios mais apressados em One Piece. Teve apenas 4 dias para poder fazer o layout de 23 cortes e 10 dias para fazer a limpeza. Felizmente um amigo fez 2 cortes e acho que conseguiu fazer isso. O amigo dele é o Jayu.
Este cara, ele fez... Ele animou no episódio, ele teve... Pô, isso aqui é uma loucura. Ele teve, basicamente, 4 dias pra poder animar o que ele fez. Isso aqui é de outro mundo, cara. Isso aqui é genial. O cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí ele chamou o Jayu, né, que é amigo dele, pra poder ajudar ele. Muito foda. Muito foda. Muito foda. E o Chansard, ele teve outras participações no episódio, né? Aqui nessa sequência, ele participou junto do Takashi Kojima. O Takashi Kojima, ele é um animador muito interessante, porque ele tem uma característica que é... Ele não mantém a consistência dos designs. Essa é a grande característica dele. Ele é muito bom com fogo, principalmente a animação de fogo. Ele é excelente com isso. E a animação dele é muito elástica, sabe? Ele animou... Tu pode ver que a maioria das sequências dele em One Piece são animações com fogo, porque ele realmente é muito bom animando efeitos de fogo. E você consegue ver que ele tem uma característica muito própria, que ele pega os designs e consegue se aproveitar ao máximo dos designs em si. Ele tem uma animação muito elástica, ele não se apega à consistência dos designs, ele tem deformações em cima disso. Então ele insere muita fluidez, né, e... Também ele consegue deixar bastante volumétrico, bastante tridimensional, algo bastante palpável, bem parecido no estilo do Chansard, né? Essa sequência aqui dá pra ter uma noção. E aqui no episódio ele animou junto com o Chansard. O Chansard, eu não sei se ele animou tudo aqui, o Takashi Kojima, mas em grande parte essa sequência é dele, do Takashi Kojima, que é a sequência do Luffy pulando diante da lua, né? E o Chansard, ele animou a partir dos 18 minutos. 18 segundos, que é a cena que o Luffy, ele transforma o chão em borracha e fica pulando, dá um breakdance, foda-se, fica malucão mesmo, até os 22 segundos aqui, que é uma cena que foi bastante repetida no episódio, né, o pessoal até reclamou que foi repetida 3, 4 vezes, rolou, às vezes pode incomodar um pouco, mas aconteceu, e aqui foi o Vince Chansard de novo, o Chansard, ele teve uma participação giga nesse episódio, então foi muito pica, e o Takashi Kojima também apareceu, isso aqui é muito Takashi Kojima, tá, essa sequência aqui, a gente pode ver que é bastante tridimensional, tem uso bom de sombra, de iluminação. É algo muito que o Kojima faria, né? E ficou muito legal mesmo. Outra cena que se destacou aqui foi do Zhang, né? Enlin Zhang, que é um animador chinês, né? Ele participou de Boruto, né? Ativamente. De Boruto. Participou mais lá. Eu vou pegar aqui a parte exata que ele anima. Porque nessa sequência aqui teve vários animadores, né? Mas ele começa a animar a partir dos 15 segundos. Ele é um animador extremamente competente, principalmente com ação. Ele consegue inserir muita fluidez nas sequências que ele anima. Sem contar que os efeitos dele também são muito interessantes. Mas a questão dele mesmo é a ação. É a animação de combate. Ele consegue pegar a coreografia que tá lá no storyboard e transformar isso em algo muito maior. Principalmente combate corpo a corpo. Como a gente pode ver aqui, né? Essa sequência dele de Boruto é fantástica, né? E ele estreou em One Piece, se eu não tô enganado, foi a primeira vez dele em One Piece. É a sequência do Luffy fazendo o Kaido de idiota, né? Pegando o chão e tacando na cara dele. Presume-se que essa sequência é dele, né? Não tem confirmado ainda que ele animou isso aqui, mas presume-se que é dele, né? Ele ainda não apareceu pra poder falar. Caso não seja dele, fica aí o disclaimer, né? Mas toda essa sequência aqui, ela é genial. Porque você consegue observar que ela consegue pegar todo o exagero. É uma sequência que exagera na movimentação, na animação de movimento do Luffy. Porque, cara, na sequência do Luffy. Porque o Luffy Nika é isso. É esse exagero. O pessoal faz muito comparação com o desenho animado, cartoon, que o poder dele é tão forte, etc. E é isso. O Luffy Nika é isso. No mangá não dá pra ter muito bem isso. A gente consegue ver de uma maneira mais gráfica no mangá. Porque o Oda tem que manter as coisas... ele tem que passar a informação visualmente através de imagens estáticas. Através dos quadros estáticos. Então ele tem que passar as coisas de maneira mais direta. Aqui não, aqui a animação tem esse direito, tem essa oportunidade de exagerar pra caramba. Tá ligado? De deixar o bagulho muito louco. Porque isso é o Luffy Nika, é a essência do poder do Luffy do Gear 5. Então essa sequência, ela tem uma elasticidade gigantesca. Tem um monte de deformação, tem várias manchas, e manchas são... Por exemplo, se você pega aqui a sequência, tem uma mancha aqui no pé dele, que cria essa percepção maior de movimento. Porque quando você pega um vídeo pra poder assistir, se você passar frame a frame, um vídeo live action mesmo, de pessoas, você vê que vai ter, ó, tá vendo? Tem manchas aqui, ó, minha mão se movimentando, tem mancha aqui.
Essa mancha, ela cria uma percepção maior de movimento. E aí os animadores, eles botam isso na animação para poder criar essa percepção maior, tal como no live action, para poder passar uma realidade, um grau de realidade maior, saca? E tem muito disso a sequência, uma sequência fantástica em vários sentidos, pô. Pô, na minha opinião, é a melhor sequência do episódio. Ela é surreal. Ela tem um grau de surrealismo aqui gigantesco. Ela passa toda uma vibe de cartoon. Ela tem um surrealismo aqui, ela brinca com as formas do cenário, do Luffy, com as cores, com a rotação de câmera, o enquadramento todo confuso para poder destacar justamente o que o Luffy tá fazendo, que o Luffy tá biruta ali, a gente tá biruta com ele, cria uma imersão, saca? Essa aqui, na minha opinião, é a melhor sequência do episódio, e presume-se que foi animada pelo Zang. Eu não sei se ele animou isso sozinho, tá? Mas provavelmente ele tá aqui em algum grau. E pra mim essa é a melhor sequência do episódio. É uma das melhores sequências de One Piece no geral. Porque a forma como isso foi animado é extremamente complexo. É de uma delicadeza, eu diria, imensa. Porque pode parecer que é só um bagulho muito doido. Mas fazer isso aqui acontecer na animação é um negócio insano. Então isso aqui ficou muito foda. Ficou muito, muito foda mesmo. Essa câmera não fixa, tremendo, ela cria toda uma tensão maior ali. Como se o golpe fosse tão forte, o Luffy tá segurando mesmo assim. É como se a própria câmera, o enquadramento virou de borracha também, tá tudo se movimentando, saca? É muito doido. Inclusive, essa sequência aqui, que eu falei que é do Zang e tudo mais, ela me lembrou um pouco o Shinya Ohira, né? O Shinya Ohira, ele é um animador lendário, né? Se tu disser hoje em dia quais são as lendas da animação japonesa, o Shinya Ohira, ele se encaixa. Porque ele tem um estilo muito característico, né? É esse estilão aqui que o pessoal fala que é feio. Mas é uma identidade muito dele. E se tu pega, por exemplo, pra ver isso aqui, esse estilo de animação, e compara aqui com o Luffy meio biruta, a forma como ele se mexe, passa um sentimento um pouco parecido. Rolou um boato que o Shinya Ohira ia estar aqui. Porém, eu acho que ele não tá nesse episódio. Por quê? Porque quem compartilhou esse boato, primeiramente, foi o animador Barry. E o Barry, ele vai ser o storyboard do próximo episódio. Entendeu? Então eu acho que ele vai estar no próximo episódio. O Ohira. Tá? Eu acho. Mas eu não me espantaria se essa sequência aqui tenha sido do Ohira. Se o Ohira tenha participado dessa sequência. Porque algumas coisas parecem com o estilo dele. Entendeu? Mas não dá pra afirmar porque não tem nenhuma confirmação, né? Mas talvez ele esteja no próximo, que é o episódio que o Barry vai estar. Porque o Barry, ele twitta as coisas e depois apaga. Ele é um safadinho, esse tal de Barry, né? O Barry, ele é um safadinho. Mas ele é um animador muito, muito foda, né? Ele é um animador, tipo, high level, tá ligado? E ele vai ser storyboard do próximo episódio, do amigo Michitani. E eu acho que o Ohira vai estar no episódio dele. Se isso aqui não é o Ohira, não tiver o Ohira aqui, vai estar no próximo. Vamos ver, eu tô chutando, aí é chute, não tô afirmando nada, cravando nada. Vamos ver o que vai ter, né? Vamos ver. Teve o Naotoshi Shida, né? O Naotoshi Shida, ele por muito tempo foi um dos principais animadores de One Piece, né? Toda sequência que eu precisasse ter um Chan, o Naotoshi Shida tava lá, né? Eu posso até pegar algum exemplo aqui. Ele é um animador que também trabalhou muito em Dragon Ball, né? E ele participou de grandes momentos de One Piece, né? E recentemente ele estava mais envolvido nos momentos envolvendo transformações. Ele é muito bom animando transformações, ele animou o Gear Force, ele animou o Snake Man, né? E tu pode ver que a animação dele tem muita rotação, né? E ele tem algo que ele gosta, basicamente, de animar em um frame. Como assim? A animação japonesa, apesar de ser 24 frames, nem sempre eles animam um frame novo dentro desses 24. Não são 24 desenhos novos. Geralmente são 12 desenhos novos. Eles repetem um frame justamente porque às vezes é inviável fazer tanto desenho novo. E não só isso, às vezes eles repetem mais de uma vez, repetem 3 frames, 2 frames, 4 frames, depende muito, né? E o Naotoshi Shida, ele tem uma característica que é o seguinte: ele bota muita fluidez, então ele desenha um frame novo, tá ligado? Ele faz 24 por 24, ele faz 24 frames novos, basicamente. 24 desenhos novos por segundo. Então é uma fluidez muito grande. E ele gosta de botar essas rotações, sabe, essas espirais. Ele bota bastante destaque de sombreamento, ele tem um sombreamento, uma iluminação muito própria dele. Você consegue saber que algo é dele
Só de olhar essas sombras aqui. Só de olhar, ó, a pele do Luffy. Se a gente pega aqui a cena dele, ó. Ó, olha a rotação. Olha essa rotação. Olha essa espiral. Olha como a iluminação e o sombreamento fica na pele do Luffy, tá? Esse Kaido CGI aí, eu achei meio meme, tá ligado? Eu esperava que não fosse ter nesse episódio. Mas eu entendo ter, é necessário. Mas é uma pica, né? Fazer o quê? Mas toda a sequência... É uma sequência bem tímida do Shida, porque o Shida, ele anima devagar. Ele já é velho, né? Ele já é um vovô. E ele anima bem devagar, entende? Então, geralmente, as participações dele em One Piece estão ficando um pouco mais picotadas. Antigamente, ele animava muito mais em One Piece, né? Mas tudo aqui grita muito o Shida, né? O estilo dele tá aqui, a característica dele tá aqui. E a sequência dele foi muito bacana. No episódio em si, foi algo bem tímido, não foi algo wow, mas realmente dá pra ver que tem algo dele aqui, né? Dá pra ver o Shida aqui. O Henry Turlough, né? Aquele careca lá que tá animando One Piece, o estrangeiro que tá animando One Piece, né? Ele é estadunidense, eu acho. Ele virou diretor de episódio One Piece, primeiro estrangeiro ocidental a ser um diretor em One Piece. Ele bebe muito dessa característica do Naoto Shida, né? Minha pergunta genuína: como funciona a iluminação e coloração? Tipo, elas são feitas em estágios diferentes? Equipes diferentes? Sim. São feitas geralmente na pós-produção. A iluminação, ela pode ser destacada no storyboard. O storyboard pode falar, ó, essa sequência aqui tem que ter X animação. Ou o animador pode destacar isso também, qual é o estilo dele e tudo mais, né? Dependendo de como tá no storyboard. Mas a iluminação, ela é feita geralmente na etapa de composição, que seria algo parecido com fotografia no cinema. E a coloração, ela é feita na etapa de coloração. Tem uma etapa própria pra cada coisa, entende? Essa sequência aqui também é muito boa. Teve várias participações. Teve o Yen Biem, que é um animador que tá em One Piece há algum tempo. Ele é um animador chinês, né? Ele é muito bom com efeitos, né? A grande característica dele são efeitos. Deixa eu pegar um exemplo bom dele aqui. Essa sequência aqui do Zoro vs King é o grande point dele, é a grande sequência dele em One Piece até então. Ele é um animador que ele é muito bom com efeitos. Ele tem uma fluidez muito grande, ele tem manchas muito características. Lembra bastante o Katsumi Shizuka, que é um dos grandes animadores também de One Piece. Tá aí em One Piece há muito tempo. Ele não apareceu nesse episódio, infelizmente, né? Mas lembra bastante o estilo dele, né? Essas rachuras e tudo mais. Lembra um pouco mais do Yong Setu. Então o Yen Biem, ele participou desse episódio. Não dá pra saber ainda o que exatamente ele animou aqui, né? O Jack Swak é outro animador também, que estreou há pouco tempo em One Piece. Deixa eu pegar uma sequência dele, propriamente dito, que é muito bom. Ele é muito bom com animação de movimento dos personagens. Ele é muito bom em dar vida para os personagens. Tu pode ver que ele tem um sombreamento muito característico também. Ele consegue criar aqui uma volumetria muito grande, sabe? Ao redor dos personagens com uma animação bastante fluida, bastante natural, né? Ele é muito bom com isso. E ele é novo, né? Ele é um garoto jovem, né? E teve o Shotaro Ban também nessa sequência aqui. Eu não sei se foram só eles, tá? Mas não dá pra saber ainda o que eles animaram. Presume-se que eles estiveram aqui animando, né? Dá pra ter uma ideia mais ou menos do que eles podem ter animado, de acordo com algumas características deles. Tá entendendo? Mas toda essa sequência aqui, ela é fantástica. É a sequência que o Luffy fica bombado e mete a porrada no Kaido, né? É tudo muito bom. Eu diria que essa sequência aqui, tá? Pra mim, quando eu vi o trailer, parecia muito Takeshi Kojima. Mas como não é, eu diria que isso aqui é a parte do Yen Biem, tá? Do Yen Biem. Porque parece um pouco, né? Essa mudança de coloração e tudo mais. A forma como é utilizada as sombras. Essa sequência aqui do Luffy metendo a porrada no Kaido me lembra um pouco, sabe? Mas tiveram outros animadores participando dessa sequência. Então é uma sequência muito, muito, muito boa mesmo. Pô, isso aqui é insano, cara. Olha essa porra. O Kaido é gigantesco, cara. Animar isso aqui da forma como tá sendo animado, com essa fluidez, com essa elasticidade, é muito foda. Isso aqui é loucura, pô. Isso aqui é loucura. Olha essa porra. Ficou muito, muito maneiro mesmo. Muito maneiro mesmo. E teve outras sequências que ainda não tem confirmação, né? Essa aqui, por exemplo, tem o Yong Setu. Não dá pra saber o que o Yong Setu animou, mas como eu falei, o Yong Setu é um dos principais animadores de One Piece, então tem muita lógica ele estar aqui, né? Ele é muito bom com ação, ele é um animador muito versátil, muito rápido. Então, ter ele no episódio acaba ajudando bastante a tapar alguns buracos. E também a qualidade dele é muito boa.
Teve várias outras sequências, tem uma outra sequência que ele participou também, né? E teve outras sequências que até então não tem confirmação de quem que animou, né? Mas são sequências muito boas, sequências que passam bastante a essência do Luffy no Gear 5, né? A essência do Nika, que é esse jeito mais brincalhão e tudo mais. Então, no geral, cara, eu acho que realmente foi um episódio fantástico, um episódio muito, muito bom mesmo. A ideia aqui desse vídeo, desse corte, era falar um pouco da animação do episódio, né? Mostrar mais da sequência do episódio em si, né? Aqui o Takashi Kojima, dá pra ter uma noção maior, né? Que essas sequências aqui que são o Takashi Kojima, dá pra ter uma noção maior, né? De como foi grande esse episódio, questão de animação, os animadores que participaram. O próximo vai ser melhor, o 1.72, né? E também bater um papo sobre a animação, sobre a direção e tudo mais. E é um papo mais nerd mesmo, mais técnico, né? Eu diria, chato pra caralho, mas que eu acho legal pra poder mostrar algumas coisas que tornaram esse episódio algo grandioso, né? E mostrar como a animação dele é muito boa, né? E foi um episódio que teve uma produção bastante apertada, óbvio. É um anime de longa produção, então não tinha como ser diferente. Realmente, pra grandiosidade que esse episódio entrega, pra logo em seguida ter um outro episódio num nível superior ainda, tem lógica, tem sentido ter alguns cortes, ter recaps, ter CGI, ter um tempo menor para as coisas correrem bem, né? O próximo episódio vai ser melhor, porque vai ter a Megumi Shitani no storyboard, vai ter o Barry. Barry é um dos animadores lendários da indústria de animes, que já apareceu algumas vezes em One Piece, e eu acho que ele vai estrear em One Piece, se eu não tô enganado, fazendo storyboard. Eu não lembro se ele já fez storyboard alguma vez, posso estar enganado, mas ele vai estar em One Piece fazendo metade do episódio. O diretor que vai estar no episódio é muito bom também, é um episódio de luta, só luta, não tem como ficar inserindo, tipo, Hiyori no meio, essas coisas. Então vai ser um bagulho, sabe, diretaço. Vai ser muito, muito bacana mesmo de acompanhar. Então realmente é um episódio muito hype. Então acho que já deu, né? Já deu pra ter uma noção da grandiosidade desse episódio. Desculpa aí o vídeo mais sério, mais técnico, né? Cheio de jargões e palavras difíceis também. E é isso, né? Espero que tenha sido maneiro essa porra aí. E o próximo vai ser boa. Nika, muito foda no anime. Teve a essência do Gear 5 que o mangá quis passar. É essa porra louca mesmo. É esse modo cartoon mesmo, é o Toon Force. E é isso, dá pra notar também aqui. O anime deixa mais claro como funciona o poder, não é tirado do cu. O Luffy, ele transforma as coisas dele ao redor em borracha. É o despertar da maioria dos personagens é transformar as coisas ao redor em algo, né? O do Flamengo transforma em fios, o Katakuri em mote. O Luffy transforma tudo em borracha. Então tem lógica dentro da lógica do despertar em si. Ficou bom, bom, bom demais. Acertou o tom. Diz aí se vocês gostaram do episódio, o que podia melhorar, o que teve de ruim pra vocês e o que teve de legal também. Fica aí, vamos bater um papo sobre isso. Adorei, adorei e adorei!